irmãos e irmãs. A liturgia de hoje nos apresenta dois textos bastante profundos para a nossa reflexão. A primeira leitura mostra-nos a situação de Israel no período em que o país foi devastado pelos exércitos assírios. E vemos a compaixão de Deus, que mesmo diante de um povo que não soube fazer a sua vontade, tem a capacidade de olhar pelos seus, sentir compaixão e livrar a cidade de Jerusalém, livrar a terra de Judá da morte pela mão dos assírios. O Senhor nos ama sempre, e diante de um coração arrependido, diante de uma prece honesta e verdadeira, feita com fé na sua presença, o Senhor permanece sempre ao nosso lado, e sobre isso nós não temos dúvida alguma. No Evangelho, nosso Senhor nos dá algumas orientações belíssimas e muito importantes. Ele fala assim: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Esta afirmação tão forte, na verdade, significa que algumas coisas são inúteis e nós não devemos perder tempo com missões inúteis. Existem pessoas que não vão se converter com a nossa pregação. Existem pessoas que não vão mudar o seu jeito de ser. A nossa missão é anunciar. Entretanto, nós não devemos nos frustrar quando percebemos que a missão talvez não tenha tido o anúncio que nós esperávamos. Existem pessoas que merecem uma evangelização mais intensa. Outras, o próprio Deus se encarrega de amolecer o seu coração. A nós cabe anunciar, porém não desanimarmos quando essa missão talvez não surta o efeito necessário. Eu não sei vocês, caríssimos irmãos, mas às vezes, em determinados casos, nós temos a conclusão que estamos perdendo tempo. É como se oferecêssemos pérolas aos porcos ou coisas santas a cães. É claro, o Evangelho tem essa linguagem bastante forte, mas Cristo quer dizer o seguinte: olha, não precisa gastar muito tempo quando percebe que a causa é inútil. Nós temos uma vida inteira para evangelizar, e algumas pessoas têm também uma vida inteira para se converter e voltar para Deus. Então anunciemos sempre, cumpramos a missão recebida de Jesus, de sermos autênticos missionários, mas não nos frustremos quando algumas pessoas não acolherem tal anúncio. O que importa é que nós sigamos a nossa missão evangelizadora. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Olha que interessante, Cristo atribui de certa forma o começo de mudança, de conversão do próximo e também da própria sociedade, numa iniciativa que parte de dentro de nós, uma iniciativa pessoal. Tudo que quiseres que o outro vos faça, fazei-o a ele. É tratando bem, é vivenciando a justiça, as boas obras, sendo homens e mulheres virtuosos, que de fato têm bons hábitos, tratam bem os demais, com respeito, com serenidade, promovendo a paz, a fraternidade. É dessa maneira que nós vamos também mudando aqueles que estão junto de nós. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Na caminhada por este mundo, somos chamados a fazer a nossa escolha. E o Senhor orienta-nos que nós possamos escolher o bom caminho, as coisas santas, viver uma vida justa, honesta, uma vida tranquila, assumindo a nossa missão evangelizadora. Por menor que pareça o nosso serviço na igreja, por mais insignificante que possa parecer a nossa oração diária, a nossa prece, o meu momento junto de Deus feito quando eu acordo, durante o dia ou quando vou dormir, tudo isso é fundamental, devemos assumir com bastante responsabilidade, porque faz parte deste caminho estreito, sinuoso, que nos leva para junto de Deus. O mundo nos oferece inúmeros caminhos. Alguns são largos, espaçosos, e muita gente acaba optando por tais facilidades. Porém, um único caminho leva para Deus.
Jesus Cristo, a nossa amizade e contato com Ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. E, gente, eu acho que é muita pretensão de nossa parte afirmar que estamos 100% neste caminho que leva à vida, neste caminho estreito, mas que ao menos tenhamos no coração um reto desejo de perseguir essas veredas que conduzem para o céu. Que o Senhor nos ajude, nos possibilite a vivenciar a nossa fé de modo sereno e nos dê força para superar as dificuldades da caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.